Mas bem-vindos ao Giro Sindical. Esse Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDCT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e SINDCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Esse giro sindical não vai ajudar, provavelmente, você a dormir mais tranquilo ou tranquila, mas vai te esclarecer a respeito do que tem te tirado sono, a inflação. E para conversar sobre isso, a gente tem aqui o Fausto Augusto Júnior, que é o diretor técnico do DIEESE e vai nos ajudar a entender, sobretudo do ponto de vista da classe trabalhadora, como tem sido esse processo inflacionário pelo qual estamos passando. Olá, Fausto, obrigada por estar aqui conosco hoje. Olá, Renata. Olá a todos que nos assistem. Muitos já conhecem o Fausto do programa Brasil Atual, onde ele bate cartão, mas hoje é que ele veio dar uma canja no giro sindical. Fausto, a gente tem hoje uma situação no país onde a gente tem uma economia parada, um desemprego alto e uma inflação alta, que é a situação chamada pelos economistas de estagflação. Tudo parado e preços subindo, um cenário terrível. A inflação já supera os 10%, utilizando o IPCA, o índice oficial, ou o INPC, que é um índice muito utilizado nas campanhas salariais. Qualquer um desses dois índices superam os 10%. Itens como carnes, combustíveis, incluindo gás de cozinha, estão tirando o sono das pessoas. Como chegamos até aqui? Qual é a posição do DIEESE sobre como chegamos até aqui? Bem, Renata, esse termo estagflação é uma boa discussão que está acontecendo hoje. Nós ainda não estamos na chamada estagflação por uma questão metodológica, né, porque o Brasil deve crescer em 2020, muito puxado pela inércia da própria pandemia, ou seja, conforme você vai controlando a pandemia, os comércios, a economia, ela vai retornando uma fase diferente, uma fase menor, mas vai retomando. Isso vai colocar um crescimento para 2020. Se fala em 4, se fala em 3, se fala em 5, bem, tem várias previsões aí colocadas para esse ano, mas a gente já sabia quase que uma questão estatística, na verdade, por uma questão estatística, que o Brasil cresceria em torno de 3 se não acontecesse nada, né? Só o controle da pandemia levaria a isso. E na outra ponta, a gente tem uma inflação que superou a casa dos 2 dígitos, que é um número mágico, né? Assim, é uma questão quase que simbólica, ultrapassar a barreira dos 10% num espaço de 12 meses, o que para um país que viveu períodos de hiperinflação tem um impacto bastante relevante, né? Relevante não só do ponto de vista da vida real das pessoas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas do ponto de vista da percepção até psicológica da economia. Ou seja, a tendência das pessoas incorporando a inflação na sua vida quando ela vai atingindo um patamar mais alto é bastante acentuada, chamada de inflação inercial, né? Ou seja, você vai reajustando os seus preços, seja eles quais forem, simplesmente porque a inflação passou o patamar seguinte, independente da pessoa ter mercado ou não ter o mercado, que é uma outra questão colocada. Então, quando a gente está neste momento, o que mais nos interessa hoje para pensar em estagflação é a gente pensar o ano que vem. Quais serão os patamares de inflação do ano que vem e qual será o crescimento econômico do ano que vem. Todos os indicadores estão mostrando que a gente não deve chegar aos 2% de crescimento, muito provavelmente abaixo disso, e talvez muito abaixo disso. Vamos ter que ver ainda o que vai acontecendo, principalmente no final do ano, na recomposição de estoques, etc. Mas, do ponto de vista inflacionário, também já está previsto uma inflação que certamente ficará acima da meta do Banco Central, e ficará, muito provavelmente, muito acima da meta. Caminhando nesse sentido, dá para se dizer que o Brasil caminha para a estagflação. Nós vamos conseguir romper essa trajetória, mudar essa trajetória, construir uma outra alternativa ao longo deste ano, do ano que vem e subsequente, eu acho que essa é a pergunta que está colocada e o desafio para a nossa sociedade. Agora, como nós chegamos a isso? Bem, são muitos elementos, né? O primeiro deles, não há a menor dúvida, é a opção do atual governo, mas não só do atual governo, é uma opção que começa em 2016, com a chamada Ponte para o Futuro, na época ali do presidente Michel Temer, que já indicava o Brasil num caminho de liberalização e um caminho de neoliberalismo. Com a chegada do Guedes no Ministério da Economia junto com o Bolsonaro, a gente avança para o chamado ultraliberalismo.
em que você vai retirando todos os controles de Estado da economia e vai deixando a economia ao livre mercado, mas às livres forças do mercado. Isso tem causas, né? Isso tem consequências, e isso tudo, de certo modo, vai colocando o Brasil numa grande cilada. E no meio dessa cilada toda que a gente estava armando para a gente mesmo, tem uma pandemia que altera substancialmente toda a economia, e não só a economia, toda a sociedade, né? A pandemia, numa visão durkheimiana, Durkheim chamaria a pandemia de um fato social total, ou seja, de uma hora para outra, um evento altera todas as relações do ponto de vista global, e inevitavelmente está influenciando a economia também. Então, quando você junta tudo isso e coloca esse cenário que a gente viveu, que foi, de novo, né, agravado por uma visão do atual governo de negacionismo, né, de negação da própria pandemia, de descontrole da questão da pandemia, de não se preparar para lidar nem com a pandemia e muito menos com pós-pandemia, você simplesmente vai deixando essas forças de mercado operando ao seu bel prazer numa economia que caminha rapidamente para um processo de dolarização. Não é uma dolarização estrita, ou seja, nós não estamos com os nossos preços todos equilibrados ao dólar, referenciados ao dólar, mas preços estruturais da nossa economia estão dolarizados. E aí, inevitavelmente, o que a gente está assistindo é um processo de, num momento em que o dólar, as moedas se desvalorizaram no mundo, mas no Brasil o real se desvalorizou muito mais, é inevitável que isso impactasse a nossa economia. Então, se a gente for olhar quais preços que estão puxando, de certo modo, a economia, né, a inflação para cima, a gente vai ver que são os preços vinculados a commodities, no caso, principalmente combustíveis, de um lado, e aí a política de preços da Petrobras é fundamental, porque essa vinculação ao preço internacional, tanto do barril de petróleo como do dólar, colocou essa doideira que nós estamos vivendo do ponto de vista de combustíveis. Os combustíveis chegam a subir 4, 5 vezes dentro do próprio mês. Na outra ponta, você tem os preços das commodities agropecuárias também em alta. E aí a gente vai ver carne, óleo de soja, arroz, farinhas, né, farinha de trigo. A gente vai ver um conjunto de itens da cesta básica que vão se elevando a um patamar muito alto. E todos eles vinculados ao preço internacional. De um lado, ao preço internacional da mercadoria em dólar, e do outro ponto de vista, o preço mesmo da moeda, ou seja, a desvalorização do real. Tudo isso vai criando um caldeirão inflacionário, e sem nenhum tipo de regulação. Eu acho que isso é uma questão bastante importante. O atual governo, ele simplesmente foi desmontando todas as medidas e os mecanismos de regulação de preço no Brasil. E aí você tem o quê? Você tem um momento que globalmente é inflacionário, porque o retorno da pandemia coloca uma série de questões à cadeia de fornecimento no planeta, e de outro, você tem um país que simplesmente está meio que à deriva do ponto de vista econômico. Você está deixando o mercado agir sem nenhum tipo de regulação. E aí nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo, uma inflação que rompe a casa dos 10% e um crescimento pífio, né? Na verdade, que é o mais grave. Nós não estamos com demanda suficiente para explicar a inflação que a gente tem. Fausto, você fez um cenário aí muito amplo, colocou vários elementos que ajudam a entender por que nós estamos no patamar inflacionário em que estamos, e também já foi apontando algumas coisas com relação ao governo e, eventualmente, algumas saídas. Eu queria que a gente focasse um pouquinho num tema que é o tema da pandemia. A pandemia, do ponto de vista de membros do governo, inclusive do chefe do executivo, ela tem uma causalidade grande sobre o nosso momento econômico, mas por conta das medidas de controle da pandemia, por ter ficado em casa, tem uma disputa sobre isso que não cessa, né? Mesmo diante do momento que a gente já tem hoje com vacina e a gente voltando a um novo normal. Mas me parece que o fato da pandemia atingir o patamar inflacionário não está relacionado aos argumentos como esses usados pelo governo. Como que efetivamente ou precisamente a pandemia está relacionada à inflação? Então, a pandemia mexeu nos mercados globais. Isso é um fato. Ou seja, as cadeias de fornecimento foram afetadas. O mundo é um mundo interligado. A própria visão que vem desde o consenso de Washington, que é de liberalização do mercado global, né, e criação das grandes cadeias globais de fornecimento,
significou que, de alguma forma, toda a produção no globo tem alguma relação entre ela. O que acontece hoje na China influencia a vida real do brasileiro, a vida real do argentino, a vida real do americano e assim sucessivamente. A pandemia em si, ela fez o quê? Ela fez com que partes dessa cadeia que está interligada, ela tivesse descompassos. Por quê? Porque, enfim, você teve uma pandemia, chegou, algumas cidades, vamos lembrar que a pandemia começa ali, né, o grande ápice da pandemia inicial foi na China, a China é um fornecedor bastante importante na cadeia global, e aí quando isso acontece, o que aconteceu? Você teve as medidas restritivas, você teve paralisação de produção em várias partes do mundo. Essa paralisação de produção em várias partes do mundo foi criando ali degraus, né, bloqueios dentro da própria cadeia de fornecimento. Isso impactou a produção no mundo. Né? Isso impactou. E em momentos diferentes, né, tanto do ponto de vista da agroindústria, atuando do ponto de vista da indústria em geral, quanto de vista das cadeias do serviço. A questão é, como é que cada país reagiu a isso? Eu acho que essa é uma pergunta bastante importante. Se você simplesmente deixasse o mercado liberado, como aconteceu aqui no Brasil, simplesmente você vai pagar todos os preços de todos os soluços que estão acontecendo no mundo. Como a gente diz lá fora, né? Quer dizer, um espirro na China vira uma pneumonia no Brasil. Essa foi a escolha do atual governo. Outros governos tiveram outras escolhas, em que você atenua esse processo para você minimamente regular como é que vai ser essas interferências vão chegar na realidade das pessoas, do cidadão. Quando a gente vai olhando, e é óbvio que também você teve alguns movimentos de mudança de consumo, né? As pessoas ficaram para dentro das suas casas e mudaram seu padrão de consumo. A mudança do padrão de consumo aumentou o consumo de alguns itens e diminuiu de outros. Isso também alterou a composição ali dos gastos, a composição das demandas em diversos setores. Agora, o nosso drama aqui no Brasil é que a gente foi assistindo o tempo passar. Né? E esse assistir o tempo passar, ele simplesmente foi virando o Brasil inteiro virou quase que uma feira livre. Né? Só que é uma feira livre oligopolizada. A gente gosta sempre de lembrar disso. Quando você vai numa feira, você vai vendo os momentos daquela feira, vai entrando ali as promoções, vai de manhã na feira, as frutas estão mais bonitas, está tudo mais, o preço é mais alto. Conforme eles vão tendo que lotear, né, vão tendo que escoar aquela produção, enfim, aquela venda daquele dia, você vai vendo as barracas reduzindo os seus preços. O que acontece? Esse é o mercado livre ideal. Mas o que acontece no Brasil? Esse mercado livre não é tão ideal assim, porque boa parte das barracas da feira brasileira estão na mão de 2, 3 donos. Né? E aí esses preços são todos regulados sempre para cima, eles são sempre regulados para buscar o maior retorno para aquele grupo econômico. E isso a gente está assistindo. Então, nós falamos de livre mercado, é um termo muito utilizado. O livre mercado tem a ver com essa não regulação do Estado, mas ele não é livre. Ele, na verdade, ele está na mão de alguns poucos grupos que se organizam na definição de preço para ampliar a sua taxa de retorno. E aí, globalmente, o maior oligopólio que a gente tem é o de combustíveis, né? Ou seja, vamos lembrar da OPEP. A OPEP define, inclusive, a produção global de petróleo, né? de consumo de combustíveis de base de petróleo. E ao fazer isso, ela está o tempo todo regulando o preço do petróleo no mundo. Como nós optamos por uma política da Petrobras, ou seja, na nossa maior empresa, que define boa parte do nosso mercado de combustíveis, a simplesmente se atrelar ao mercado e garantir a rentabilidade dos seus acionistas e não o bem-estar da população em geral, o desenvolvimento do país, por que a gente assistiu? A gente está o tempo todo lidando com essas marolas que acontecem no mundo e que viram tsunamis no Brasil. De certo modo, essa é a nossa realidade hoje. Quer dizer, a pandemia influenciou sim, ela influenciou os preços, influenciou a economia no mundo, mas ela ganhou amplitude quando chegou no mercado brasileiro que busca o chamado o livre mercado, mas no final das contas, ele simplesmente está restrito a grupos de interesse que vão, de certo modo, buscando amplificação dos seus retornos, dos seus lucros. E é isso que nós estamos assistindo hoje. Seja no mercado de alimentos, principalmente no grande mercado do agronegócio, seja no mercado de combustíveis, e aí combustíveis, um detalhe importante, a gente fala muito da Petrobras, né, Renata? Acho que a Petrobras tem um papel fundamental, mas muita gente deve se perguntar, por que os preços nunca caem?
Porque se tem a ver com o preço do petróleo e o preço do câmbio, quando o petróleo sobe, a gasolina sobe e o câmbio, e se o câmbio sobe, sobe também. Mas e quando cai? Por que nunca cai? Não cai porque quando você vai avançando na cadeia, você também tem oligopólios no sistema de distribuição. Você também tem preços combinados no sistema de distribuição, seja de transporte, seja de venda ali de face nos postos de combustíveis. Então, o que você tem? As altas você assiste rapidamente, e quando tem queda, você não segura a queda, você aumenta a margem dos distribuidores. Isso a gente está assistindo já há algum tempo. Então, a gente está vendo uma escalada no preço de combustível que não tem retorno mais. O patamar do combustível chegou num padrão que não vai voltar mais. E não é só isso. Se a gente vê preços de automóvel, aconteceu a mesma coisa. E a gente vai olhando uma série de produtos em que o patamar de preço alterou muito. Essa mudança de patamar de preço no Brasil, com a manutenção da renda, e em alguns casos a queda da renda real das pessoas, o que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo um vale. Ou seja, as pessoas estão comprando cada vez menos, o seu poder de compra está cada vez mais reduzido, o seu carrinho de supermercado cada vez menor, e de alguma forma os preços estão cada vez mais altos. Então você tem um enorme descompasso entre a capacidade de compra da sociedade e os preços efetivados dentro do mercado. Isso vai colocar para o Brasil um grande dilema. É um outro patamar de mercado consumidor que está mudando, inclusive, as escolhas de investimento e as escolhas das empresas. Para onde isso vai dar? Bem, vai ver a depender de como a gente for fazendo novas escolhas a partir desse ano, mas principalmente do ano que vem. Ainda com relação às medidas domésticas que cada país tomou frente à pandemia, no Brasil, a exemplo de muitos outros, a gente teve aí, ou a exemplo da maioria deles, pelo menos, a gente teve o fornecimento do auxílio emergencial. Em dado momento, principalmente no primeiro semestre, a gente ouviu declarações de que o preço do arroz estava subindo porque as pessoas estavam indo mais ao supermercado e comprando mais arroz. Então eu pergunto, o auxílio emergencial, ele teve um papel onde ele pode ser visto como um auxiliar no aumento dos preços, sobretudo do preço dos alimentos? Não, Renata, não, porque é fácil da gente perceber, né? Ou seja, nós tivemos uma economia que encolheu o ano passado mais de 4%. As expectativas no começo da pandemia é que o Brasil encolhesse próximo a 7% ou acima de 7%. Ou seja, a nossa economia ia se reduzir muito. Ela se reduziu menos porque você teve auxílio emergencial. Porque, de alguma forma, você colocou renda, em especial para os mais pobres, que manteve o mercado rodando, o mercado circulando. Se você não tivesse o auxílio emergencial, você teria uma economia que tinha entrado num buraco muito mais fundo. Bem, entrar num buraco muito mais fundo não tende a levar a inflação para cima, tende a levar a inflação para baixo. Ou seja, as pessoas, de certo modo, mantiveram o seu mínimo. Nós não estamos falando em elevação de consumo, nós estamos falando em manutenção da cesta básica, a grande maior parte dos casos. Estamos falando do auxílio emergencial que ficou em torno de R$ 600 e depois foi reduzido para metade e depois para menos da metade. Nós estamos falando de base mínima de sobrevivência. Isso não tem poder de alterar os preços. O que a gente assistiu aí são outros fenômenos. Nós assistimos a alguns fenômenos bastante importantes quando a gente vai olhar alimentos. Nós tivemos, de um lado, sim, uma mudança de perfil de consumo da população em geral. Você deixou de sair, você deixou de ir ao cinema, você deixou de comprar outros itens, né, que você comprava na rua, por exemplo, alimentação fora de domicílio, e passou a comprar em supermercado. Você teve aumento, sim, de demanda de consumo de alimentos, não só no Brasil, no mundo todo, por uma mudança de padrão. Porque você estava preso na sua casa, ou a maior parte do mundo estava restrita à sua residência. Só que no meio de tudo isso, você teve ali alterações também do ponto de vista climático, seja aqui no Brasil, seja em outras partes do mundo. Você teve problema, como em vários períodos da história você vai ter. E isso vai elevando padrões de alguns produtos. O nosso problema é que, no meio de tudo isso, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Como ele é um dos maiores produtores de alimento do mundo, como o mundo demandou mais alimento, não foi só o Brasil, não foi só as famílias brasileiras. Na verdade, as famílias brasileiras talvez demandaram até menos alimento, porque a economia caiu muito e o padrão de vida das pessoas caiu muito. Quem demandou mais alimentos foi o resto do mundo. Como o resto do mundo demandou mais alimento, por exemplo, a questão da carne, a carne é um fator bastante importante, fez com que o nosso produtor, as grandes empresas produtoras de carne no Brasil,
priorizasse a exportação. Ao priorizar a exportação, com o câmbio valorizado, né, o que aconteceu com o nosso preço da carne? A nossa carne se atrelou ao preço internacional da carne e ao câmbio. E aí, do mesmo jeito que a gasolina sobe toda vez que o dólar dispara, e toda vez que o preço internacional do petróleo sobe, aconteceu a mesma coisa com a carne. A carne subindo internacionalmente o seu preço e o real se desvalorizando levou à alta da carne, dentro do mercado interno nosso. Isso explica por que um quilo de carne está chegando aos R$50, 60, 70, depende do tipo de carne que você vai no açougue comprar. Então, este atrelamento do ponto de vista do mercado internacional fez com que o Brasil, de certo modo, caminhasse para um padrão de um padrão de preço muito atrelado ao mercado internacional, atrelado à taxa de câmbio e desassociado do nosso mercado produtor local. E aí, bem, aí é o que nós estamos assistindo. A carne está saindo do prato do brasileiro. Nunca se consumiu, nunca, no presente, no nosso passado recente, nunca se consumiu tão pouco carne, tão pouco proteína animal como nós estamos vivendo hoje. Então, quando a gente olha para esse patamar, a gente vai vendo que essa discussão do auxílio emergencial é sempre uma discussão, uma falácia, que a gente assiste há muito tempo, em relação, por exemplo, ao salário mínimo. Se o salário mínimo subir, vai criar inflação, se o salário mínimo subir, a economia não vai crescer. E a gente viu agora, recentemente, quem ganha o prêmio Nobel de Economia está questionando exatamente isso, do ponto de vista empírico, nas pesquisas empíricas sobre a realidade econômica. Ou seja, o salário mínimo não só ele não causa inflação e não causa ou não, a não economia, né, o não crescimento econômico, como em vários casos ele impulsiona esse crescimento. Então, eu acho que essas são questões bastante importantes para a gente entender que no Brasil, a discussão de Bolsa Família, salário mínimo, renda básica de cidadania, na verdade, é um grande embate sobre a distribuição de renda do país. E aí os argumentos são utilizados nesse embate político sobre quem, afinal de contas, fica com a maior parte da renda gerada e da riqueza gerada no nosso país. E falando nessa distribuição da renda, acho que a próxima pergunta ela também tem um impacto sobre essa questão, que é como o governo combate a alta da inflação. Tem sido usado como remédio, como um instrumento, o único instrumento de política econômica, o aumento da taxa de juros. Isso é efetivo? Isso vai conduzir a gente para luz no fim do túnel desse cenário inflacionário? Não, na verdade é o contrário, né, Renata? A gente está assistindo um movimento que a gente começou a ver lá no Plano Real, em especial ali quando a gente desatrelou a economia do dólar, aquela coisa toda da quebra ali da paridade e a implementação do regime de meta. E aí você simplesmente colocou como única alternativa de controle inflacionário a questão dos juros. E a alta dos juros simplesmente vai levando a dois fenômenos diferentes. De um lado, você carrega a dívida, você aumenta o endividamento do país, o seu gasto com juros vai se aumentando de um lado, e de outro, você tem um esfriamento da economia. Quando a nossa inflação é uma inflação de demanda, ou seja, a inflação está crescendo, ou seja, o Brasil está crescendo muito, as pessoas estão comprando muito, e a inflação começa a crescer por conta da procura, por conta da busca de produtos, quando você aumenta a taxa de juros, você esfria a economia, as pessoas têm uma perda de renda, param de procurar consumo, param de consumir, você tende a reduzir a inflação. O problema é que a nossa inflação hoje não é uma inflação de demanda, é uma inflação de oferta. Ou seja, você simplesmente esfriar a economia mais do que ela já está fria, não vai fazer com que esses preços parem de subir. Ao contrário, às vezes podem até subir mais, a depender do que vai acontecer em relação ao câmbio, por exemplo. Então, esses são movimentos que a gente vai assistindo. Qual que é o problema da atual política? O problema da atual política é que não é que ela não funciona, ela vai funcionar muito provavelmente. Só que para você segurar os preços da inflação de oferta em alguns produtos que não tem impacto nenhum à taxa de juros, você precisa de uma dose cavalar de juros para simplesmente congelar o setor de serviços. A inflação de serviços tem que chegar num patamar tão baixo que compense, em parte, a inflação de demanda de outros produtos, como combustível e alimento. Então, o que você vai fazendo? Você vai jogando o país quase, hoje não uma recessão, mas você vai jogando o país num patamar de crescimento muito baixo e talvez até numa recessão para tentar conter uma inflação que o impacto é muito limitado, né? Mas você é obrigado a jogar uma dose cavalar disso. Existem alternativas? Existe, né? Por exemplo, no caso de alimentos,
você precisa definir mercado regulador. O Brasil sempre teve estoques reguladores. Estoques reguladores são o quê? São grandes silos, são grandes armazéns em que o Brasil, enfim, ele guarda um conjunto de produtos. A gente faz isso desde a época do Getúlio, na história do café. Muita gente vai lembrar a história do queimar café, como é que você entrava com café no mercado internacional e etc. Então o Brasil sempre teve estoques reguladores. O que aconteceu nos últimos anos, principalmente no governo Bolsonaro, mas não só, isso começa no governo Temer. Você foi reduzindo os estoques reguladores. Você foi acreditando que o mercado vai dar conta de tudo. E aí o que você fez hoje? Hoje você tem estoques reguladores quase nulos. Então o impacto do aumento do arroz, por exemplo, ele chega no dia seguinte na sociedade. Porque você não coloca e vai tentando regular os preços no mercado. Então você tem outros mecanismos de controle de inflação do ponto de vista da oferta. No caso da Petrobras, você precisa ter uma outra política de preços e, de alguma forma, atenue o seu processo ali de elevação do preço internacional. Até porque, em algum momento, o preço do barril do petróleo cai. O petróleo é um bem limitado e o seu mercado global vai se equilibrando no longo prazo. Só que se você deixa os choques impactarem a gente aqui, você tem o que nós estamos assistindo hoje. Então, quando a gente olha para esse cenário todo, você tem um único remédio, é como se você estivesse usando remédio para pneumonia, se você tem uma crise de rim, né? Uma crise ali de uma pedra no rim. O remédio pode até te ajudar em alguma outra coisa, mas não vai resolver o seu problema. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Então, o impacto é muito grande e o custo é muito alto. O custo é muito alto porque, de alguma forma, você vai tendo que deslocar parte significativa do fundo público, ou seja, do nosso orçamento, para custear a elevação desses juros. E isso impacta diretamente no poder, no setor público, né? Impacta diretamente nos serviços que o Estado dispõe para a população. Sim, só para citar aqui alguns preços, como eles se comportaram nos últimos 12 meses, a gente tem o conjunto do item carnes, que são várias carnes, 24% arredondando, o músculo, 29,5%, a costela, 27,5%, o frango inteiro, 28,8%, os ovos, 17,8%, o óleo de soja, 32,24%, combustível, esse grupo que você citou tantas vezes aqui para gente, 41,35%, dentre esse grupo, a gasolina, 39,07%, o botijão de gás, 34,5%, e a energia elétrica residencial, 28%. Esses são os números medidos pelo INPC para os últimos 12 meses. Tem luz no fim desse túnel inflacionário, Fausto? Bem, nós esperamos que sim. São dois movimentos diferentes. Primeiro, que o cenário global, em algum momento, tende a se equilibrar, o que deve colocar uma série de questões para a gente. A outra questão é como a gente vai operar, principalmente a partir do ano que vem. Eu acho que nós temos um enorme debate ao longo do ano que vem sobre a política econômica deste governo, não acredito que mude, mas num próximo governo certamente deve ter alterações bastante importantes. Este eu acho que é o nosso grande desafio. Como que nós vamos atravessar 2022? 2022 é um ano de eleição, um ano que a gente vai ter bastante instabilidade do ponto de vista político e inevitavelmente do ponto de vista econômico, que vai muito provavelmente não necessariamente trazer boas coisas, porque cenários de instabilidade levam a redução de investimento, levam a, por exemplo, ampliação de preço, aumento de preços quase que quase por gravidade, né? Ou seja, o sujeito fica com medo, então ele aumenta o preço. Essa questão da inflação psicológica é algo que ainda a gente vai assistir muito provavelmente no ano que vem. O ano que vem é um ano pós-pandemia, nós não sabemos de fato o que é essa tal pós-pandemia. Isso vai influenciar muita coisa, porque muito provavelmente abrir um comércio, como a gente está assistindo agora, a reabertura do comércio, é algo muito rápido. Mas abrir empresas, abrir fábrica, abrir empresas maiores, de tantas que quebraram ao longo da pandemia, é algo muito mais lento. E sem nenhum tipo de auxílio estatal hoje. O que a gente vai assistir? A gente vai assistir novos desequilíbrios, e aí desequilíbrios muito provavelmente no próprio mercado interno, produções internas. Nós já estamos vendo dificuldades, por exemplo, na agricultura familiar. A agricultura familiar é quem garante a maior parte
dos produtos que a gente compra na nossa mesa. Né? Todo o hortifruti grande, boa parte das frutas, boa parte dos bens não commodities, né, não voltados para exportação, estão na agricultura familiar. A agricultura familiar está com muita dificuldade, está com uma dificuldade climática, por conta da estiagem, mas o impacto desse problema climático, ele vai se desdobrando do ponto de vista econômico. Como você não tem apoio do Estado, muito provavelmente a gente vai ter dificuldades com a agricultura familiar no ano que vem. Então a gente vai assistir um cenário bastante conturbado. Cenário bastante conturbado tende a ser inflacionário. Agora, a economia pode chegar a um patamar tão ruim de crescimento que você tem limites também para subir o preço. Né? Você tem limites para a sociedade conseguir consumo. Né? Então você pode segurar o preço aí em patamares um pouco menores. Ou seja, do ponto de vista do nosso futuro, o futuro não é bom para o ano que vem. Nós precisamos reavaliar boa parte das escolhas que foram feitas e, a partir disso, fazer um novo debate a partir do governo que foi escolhido para tocar o nosso país a partir de 2023. No cenário que nós estamos, nós vamos viver o que nós estamos vivendo agora. Antes de mais nada, um cenário de carestia. Agora, o que nos preocupa muito, Renata, é que os padrões de consumo estão se alterando e os padrões das escolhas dos investidores, das empresas, também estão se alterando. O que está acontecendo no mercado consumidor brasileiro? O mercado brasileiro está caminhando para o que nós chamamos do mercado de 30%. O que é isso? Todos os produtores, importadores, vão se voltando para um mercado de uma parcela pequena da nossa população, que tem uma renda maior, tem capacidade de absorver altas de preço e consome padrão internacional. Isso é algo bastante antigo na nossa economia. O Celso Furtado apontou isso várias vezes. A nossa elite tem o padrão de consumo equivalente à Europa ou Estados Unidos. Eles se movem a partir disso. Como eles se movem a partir disso, as empresas, as corporações se movem para mostrar, né, para atender esse mercado. Isso vai fazendo o quê? Vai ampliando a nossa desigualdade e vai elevando os padrões de preço e vai reduzindo a base de consumo. Nós estamos assistindo hoje, por exemplo, no mercado de automóvel, um mercado fácil da gente entender. Não existe mais automóveis populares no Brasil. Se extinguiu essa categoria. Nós estamos caminhando cada vez mais para automóveis grandes, né, automóveis de luxo. O exemplo melhor disso foi a saída da Ford no Brasil. A Ford optou por sair, fechar suas fábricas no Brasil, que vendiam essencialmente carros populares, para importar carros de luxo. E tem tido uma taxa de retorno maior do que vendendo pouco, mas vendendo com um padrão muito alto de preço, vis-à-vis vender muito com preço muito menor. Um carro hoje no Brasil não é vendido a menos de 50 mil reais. E aí você se pergunta, qual trabalhador tem 50 mil reais hoje disponível para poder comprar um carro popular? Então você vai vendo mudanças de padrão. Mas o carro é simbólico, porque os valores são muito grandes, mas isso está acontecendo em roupas, está acontecendo no próprio mercado de alimentos. A gente está assistindo essa reorganização do mercado. Isso é muito pesado, muito complicado para o Brasil. Isso pode levar a problemas estruturais que a nossa economia já viveu, como, por exemplo, o nosso problema de balança de pagamentos. A gente começa a viver com bens importados, cada vez mais altos, que vão desequilibrando a nossa conta internacional. Isso pode levar o Brasil num processo de crise estrutural de longo prazo. A gente assistiu isso. Isso foi a grande crise dos anos 80 no Brasil. E a depender de como a gente vai operar a partir do ano que vem, esse é um cenário possível, que é algo bastante grave, né, porque isso significa um empobrecimento cada vez maior da população e uma concentração de renda num dos países que é o país mais desigual, um dos países mais desiguais do mundo. A diferença entre os que muito ganham, os que muito têm, os que nada têm. Isso vem ampliando, esse fosso vem crescendo. E, de alguma forma, eu acho que essa é a grande discussão do próximo período. Como é que nós vamos tratar a renda e a distribuição de renda no Brasil? Você colocou bem, né, Fausto? A inflação ela é uma questão estrutural no nosso país também, né? Além das nossas questões conjunturais, a gente tem uma herança estrutural pesada para lidar, né? O que vai se recolocar também, como você disse, o ano que vem. E agora, caminhando aqui para o nosso encerramento, queria fazer mais uma última pergunta, que é sobre o DIEESE assessorar centenas de negociações em todo o país e, com certeza, está observando como que os trabalhadores estão lidando, quais são as estratégias que os trabalhadores estão adotando dentro dessas negociações coletivas que corrigem os seus salários, que vão repor o seu poder de compra ou não,
Como isso tem se dado? É possível já tecer algumas considerações sobre esse tema? Bem, o ano é um ano. Esse ano é um ano complexo, né? Porque ele é uma mistura de pandemia e pós-pandemia, né? As negociações estão muito difíceis. A maior parte das negociações não estão sequer repondo a inflação. Patamares muito altos de inflação também levam a dificuldade de reposição de inflação. Agora, o cenário sindical é um cenário bastante complexo ainda. O movimento sindical ainda está lidando com as mudanças da reforma trabalhista de 2017, e entre elas a gente tem o enfraquecimento do financiamento sindical, mas também tem o enfraquecimento da negociação coletiva. É bom dizer que talvez um dos principais elementos da reforma trabalhista foi a implementação das negociações individuais. Elas tiram força do movimento sindical coletivo, né, dos sindicatos, e impõem uma relação quase que não dá nem para chamar isso de negociação, mas de imposição das empresas para com os trabalhadores. Isso a gente assistiu bastante agora na discussão de redução de jornada e redução de salário, aí nos programas de enfrentamento à crise. E, de alguma forma, o grande dilema colocado para o movimento sindical hoje é como é que ele vai abordar e lidar com todas essas alterações. Nós não estamos com negociações normalizadas, nós estamos com negociações em meio a uma crise que tem a ver com tudo que a gente falou até agora. O patamar do ano que vem que vai, de certo modo, nos indicar para como é que essas negociações vão caminhar. Se elas mudam de horizonte, né, se elas alteram a sua capacidade de mobilização ou não. É bom dizer que mobilizar também numa época de pandemia é muito difícil. Manifestação, greve, enfim, grandes paralisações são mais complexas em momentos como a gente está vivendo. Então, isso também enfraquece a luta sindical. E uma taxa de desemprego muito alta. Então, o que a gente vai assistir? A gente vai assistir um movimento sindical que deve voltar às ruas, está voltando de maneira muito forte às ruas, eu acho que isso é importante, porque isso vai demonstrando força do sindicalismo, que começa um processo de reorganização nas próprias negociações vinculadas às grandes paralisações, é algo que a gente deve assistir também, mas num cenário econômico bastante perverso. Cenário econômico perverso sempre cria dificuldades, porque é sempre um passivo, né? É sempre um dilema. Nós vamos discutir aumento de renda, nós estamos falando de salário, recuperação salarial, ou nós vamos discutir emprego. Esse é o dilema colocado hoje para o movimento sindical. Então, essa equação é uma equação a ser resolvida ainda ao longo do ano que vem. Eu diria que nós ainda estamos lidando com uma negociação que foi fortemente impactada pela pandemia, mas que, de certo modo, tende a se colocar num outro patamar a partir desse pós-pandêmico. O que vai ser isso? Eu acho que esse é o grande dilema. Agora, o nosso maior drama, Renata, de alguma forma, é que o Brasil é um país que demite fácil. É barato você demitir no Brasil. Como é barato você demitir no Brasil, mesmo o sucesso sindical, ou seja, a recuperação das perdas, o aumento real, ele não necessariamente significa aumento da renda média dos brasileiros. Porque quando isso acontece, porque quando tem um aumento salarial, você aumenta a rotatividade das empresas. Elas mandam embora quem ganha mais e contrata quem ganha menos. Então, apesar de você ter, mesmo nos momentos de crescimento econômico em que o Brasil, que os sindicatos conquistavam aumentos reais todos os anos, a gente não viu a renda desse trabalhador subir da maneira equivalente, porque a taxa de rotatividade no nosso mercado é sempre muito alta. Então, este é um grande dilema que nós temos que equacionar. Por isso a política do salário mínimo foi uma política fundamental, porque ela mexia no preço da mão de obra de maneira estrutural, ela elevava o padrão salarial da economia em geral, né, e não do ponto de vista de categorias específicas. Elas são importantes, elas são fundamentais, mas elas não mexem na nossa distribuição de renda do padrão funcional. Então, eu acho que a gente precisa um reolhar sobre a ação sindical. E aí as centrais têm um papel fundamental, porque vamos lembrar que a política de salário mínimo foi uma grande negociação nacional, que teve à frente as grandes centrais, que aí olhavam a classe trabalhadora como uma classe única, né, com as suas diferentes categorias, mas um padrão único de elevação de renda. E é isso que a gente precisa começar a discutir a partir do ano que vem, né? Ou seja, nós precisamos fazer uma discussão séria sobre a renda e ela passa por grandes negociações que, de alguma forma, altere elementos estruturais de distribuição de renda no nosso país. E lembrando, a gente comentou aqui, você respondeu sobre a negociação coletiva, mas isso no setor privado, lembrando que boa parte do setor público ele está sem mesa de negociação aberta, né? O setor público federal não tem negociação e não tem perspectiva de sequer
a ter uma negociação no futuro próximo. Então, é bom fazer essa Não, separação. no setor público é pior, que nós estamos assistindo no setor público é um outro movimento vinculado, inclusive, ao cenário eleitoral. O que está acontecendo? A arrecadação está crescendo em municípios, estados e governo federal. E está crescendo por quê? Porque os preços estão crescendo. Se você tem uma inflação de 10%, você cobra ICMS, por exemplo, de um bem, de uma bebida, lá, de um refrigerante. Se o refrigerante custava 5, era lá 10% sobre 5. Se o refrigerante custa 10, é 10% sobre 10. A arrecadação subiu. Como você não repassa o aumento para os salários, que significa, em média, de 40% a 50% do custo do Estado, o que está acontecendo? Está sobrando recurso em orçamento. Está sobrando recurso em orçamento para eles se utilizarem de outras formas que, de algum meio, vai influenciar a eleição do ano que vem. Então, no caso do servidor público, o que nós estamos assistindo é um processo de congelamento de salário, na maior parte dos casos, e mudança do padrão de percentual de gasto com funcionalismo público. Você congela os salários e a inflação aumenta o orçamento. Os outros preços continuam aumentando. O Estado tem que comprar coisas para tudo quanto é lado, né? Ele tem que comprar vários itens. Mas quase metade do orçamento está congelado do ponto de vista de gasto. Então você tem sobras de orçamento. Então é interessante a gente olhar isso, porque há um discurso bastante equivocado, ou para não dizer bastante irreal, né, do ponto de vista da técnica, né, do ponto de vista do olhar um pouco mais apurado, e o que nós estamos assistindo hoje não é uma crise fiscal. O Brasil não vive uma crise fiscal, na maior parte dos estados e municípios. Ao contrário, né, a economia está voltando, o orçamento está crescendo, a inflação está ampliando o orçamento, e os gastos estão congelados do ponto de vista de salário. Então, o que você tem hoje? Você tem, inclusive, sobras orçamentárias. E, ao mesmo tempo, essa sobra. Agora, a pergunta que se faz é para onde está indo essas sobras orçamentárias? Do ponto de vista do governo federal, a gente sabe, a elevação de juros está comendo boa parte disso. E aí você, o tempo todo, diz que o problema é fiscal e por isso você tem que fazer uma reforma administrativa. Quando, na verdade, o problema é uma recondução do fundo público do serviço social, dos nossos direitos sociais, redirecionando para a conta de juros. É isso que está acontecendo agora. E aí a gente vai vendo o que a gente vai vendo. Então, do ponto de vista do trabalhador do setor público, é muito pior. Você está tendo redução real de salário, porque não está tendo o repasse inflacionário, você está tendo aumento, inclusive, redução real, inclusive a absoluta, né? Nós estamos com aumentos aí dos limites das contribuições previdenciárias, nós estamos assistindo redução de salário de servidor, vis-à-vis uma economia que deveria caminhar em outro sentido. É isso. Obrigada, Fausto, pelo seu tempo, pelos seus vários esclarecimentos, por trazer mais uma vez aqui o DIEESE e a contribuição que ele faz para os trabalhadores e para toda a sociedade. Eu queria te agradecer e até uma próxima. Até uma próxima, Renata. Nós que agradecemos a possibilidade de conversar aqui com vocês e esperamos ali, né, que esse seja um espaço bem interessante para a gente poder aprofundar mais os temas como a gente fez hoje. Acho que esse é um movimento bastante importante. Nós precisamos levar para o conjunto dos trabalhadores uma discussão diferente da grande mídia e que de alguma forma possa ajudar a entender o que está acontecendo no cotidiano de cada um de nós, em especial da classe trabalhadora. É isso. Obrigada. É um espaço, continuará sendo. Seguimos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.